A galera da Jovem Pan não perdoa. O pessoal desceu críticas ao momento atual do Cruzeiro. Tanto os jogadores, Alexandre Matos e Pedro Lourenço. Após suas declarações, as falas do dono da Raposa acabou gerando comentários divergentes. Isso porque ele disse a verdade. Ninguém pode negar que as palavras do Pedro Lourenço são verdades. Só que a galera acha que ele poderia ter evitado esse tipo de discurso para não tumultuar mais e mais o ambiente do Cruzeiro. Contratações também feitas pelo Alexandre Matos não foram poupadas pelo comentarista Mauro César e também pilhado da Jovem Pan. Já os jogadores do Cruzeiro foram muito criticados pelo jornalista Jaeci Carvalho, que chega a chamar os jogadores do Cruzeiro de bando em campo. E eu vou colocar tudo isso aqui na tela para vocês. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, confira as falas da imprensa sobre o Cruzeiro. Talvez mais pressionado do que deveria? Aquela entrevista sincerona do dono do Cruzeiro, aquilo é um negócio que não tem como, né, cara? Você imagina, todos os jogadores que viram aquilo, não é só Alexandre Matos que foi citado, mas qual é a sensação que você fica? Cara, o negócio está complicado, porque o clube não gera receita para pagar todos esses salários, esses investimentos, né? É o dono que banca. E até acho que a análise dele foi correta, mas não para fazer publicamente. Pois é. Ele poderia conversar com os diretores dele, ó. Mas ele fala, né? Ele fala. Já teve um negócio de áudio, agora falou. Então, diante disso, eu acho que gera, de fato, uma estabilidade. O time está mal. O time é mal montado, o elenco é mal montado, gente. O Cruzeiro ele fez o seguinte, ele foi numa liquidação e viu que vários produtos da moda que passou, sabe? Já mudou ali a coleção, e ele comprou tudo como se fosse lançamento. Foi isso que o Cruzeiro fez. Jogadores em baixa contratou como se estivessem em alta. Gabriel, Dudu, Fagner, Cássio, o próprio Fabrício Bruno já estava na reserva no Flamengo. Foram contratados a peso de ouro, alguns deles, custando muito dinheiro, como se estivessem em alta. Não teve critério nenhum de critério de contratação. O Cruzeiro tinha uma base do time do ano passado interessante, né? Se você pegasse aquela base, olha, o que a gente precisa? Precisamos de um jogador para essa posição, com o técnico. Já mudaram de técnico, já algumas vezes, né? Ano passado era o Seabra, né? Sim. Aí do Seabra, Campeonato Brasileiro. Aí tiraram o Seabra, que teve a história do áudio ontem, depois acabou sendo demitido. Seabra que foi o Ronaldo que colocou. Eles já daram o Seabra. Aí depois chegou o Diniz. Aí o Diniz teve uma hora que rolou um boato que ele ia ser demitido. Aí o Diniz fez, não, que seria um absurdo, não seria profissional. A última rodada do Brasil. Aí seguraram o Diniz. Ficou uma sensação de que a entrevista do Diniz deu a ele uma sobrevida. Salvou, a entrevista salvou. Né? Porque ele foi muito enfático ali, ele jogou bem ali o jogo, né? Ele ficou. Aí mais adiante, caiu o Diniz, né? 3 jogos do Mineiro, a sobrevida dele. Perdeu a Copa Sul-Americana, não foi para Libertadores, né? Nem para a fase preliminar. E aí perdeu os jogos iniciais, ali foi demitido. Aí foram buscar agora o Leonardo Jardim. Quer dizer, olha só que loucura, né? Eles vão buscando aí e tal. E eu acho que o cara já até algumas entrevistas percebe que ele não encontrou o elenco que ele gostaria de ter. E quando olha para a grana investida, você pensa assim, cara, dava para contratar jogadores melhores, né? Usando a analogia das compras, né? Daria para comprar, de repente, alguns lançamentos, não a moda que já passou. Que é isso? É isso. É difícil vai ser difícil esse time andar. Muito difícil. É um trabalho. E acho que, assim, se ele começar a encontrar uma formação, ela talvez signifique a barração de um ou outro nome importante, o que sempre tem algumas consequências. A gente sabe disso, né? No ambiente, repercussão, os amigos da mídia, né? Sempre tem os amigos da mídia que defendem os jogadores e tal, influenciadores. Não é fácil. Raí, o time do Cruzeiro está de volta. E do mesmo jeito que a gente fala muitas vezes de vários clubes aqui, tem que falar do Cruzeiro. Eu vou passar para o Mauro César já também, porque para mim é uma falta de vergonha na cara esse time do Cruzeiro. De verdade. O dono do Cruzeiro, ele fez um desabafo que para mim ele foi mal, porque aí ele deixa claro
que ele fez besteira, e ele fez mesmo em várias contratações. Mas quando ele fala isso publicamente, ele gera um clima ainda mais hostil pro trabalho dele. Só que tudo que o Pedrinho falou é verdade, gente. Tudo que ele falou, ele só não podia falar publicamente. Mas tudo que ele falou, o Cruzeiro fez 18 contratações, muitas delas caríssimas, e o time não joga nada. Olha o adversário que ganhou do Cruzeiro. Eu não sei falar o nome não, enciclopédia, por favor. Mushuki Runa. Mushuki Runa. Mushuki Runa. É o time que ganhou do Cruzeiro. Se fizesse um time da Jovem Pan aqui, chamando alguns ex-jogadores parceiros, Edilson Capetinha, Vampeta mesmo acima do peso ali no meio campo, né? Aí botaria... Eu tava lá com os pentas, parceiraço Júnior, lateral, Luizão, Edilson, Vampeta. Se botasse esse time, né? E olha que os caras hoje, o Edilson não, o Capetinha não bebe nada, mas os caras bebem e ganhariam do Mushuki Runa fácil esses jogadores aposentados. Aí a gente tá falando de um time que tem Gabigol, segundo maior salário do Brasil, agora que tem o Neymar, terceiro. Fagner, Cássio, Dudu, Caio Jorge, o Wallace ainda tá no Cruzeiro, também veio a peso de ouro. Matheus Henrique, Matheus Pereira. Virou reserva com o Jardim. Mas tá aí. Tá. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. É muita falta de vergonha na cara o que tá jogando esse time do Cruzeiro, com os nomes que tem e com os salários que ganham. Tem que respeitar o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro já tá sofrendo, gente, há muito tempo. Desde aquele escândalo policial, desde a Série B, o torcedor do Cruzeiro, ele tá sofrendo e ele continua apoiando o clube, continua indo pra jogo pra ver essa falta de vergonha na cara dos caras que estão ganhando uma fortuna e não estão jogando nada. Então, o que o Pedro Lourenço falou, pra mim, ele tá coberto de razão. Ele só não teria que falar em público, porque ele aí deixa o clima hostil, inclusive entre os jogadores. Então, quem já tava sem vergonha na cara, que é esse time do Cruzeiro, vai ficar ainda mais, porque a gente conhece jogador. Vai ficar de biquinho, não estão jogando nada, mas vão ficar de biquinho, vão ficar emburradinho, porque não pode falar mal de mim, porque não pode falar mal do time. Por que que não pode falar mal do time? Por que que uma categoria que não aceita ser criticada é jogador de futebol? Eles realmente não estão jogando nada e eles realmente estão de palhaçada com a torcida do Cruzeiro. Porque o torcedor do Cruzeiro, de verdade, dessa vez ele acreditou. Ele falou, pô, Pedro Lourenço, um torcedor que pensa como a gente, comprou o clube, agora vai. E aí se enche de contratações caras que não estão jogando nada e que, na minha opinião, não estão tendo vergonha na cara. E eu sou um que eu falei aqui, e mais uma vez tenho que calar a boca, que eu falei, cara, talvez em outro clube o Gabigol vá se motivar. Talvez em outro clube... Meu irmão, acho que ele fez o quê? 6 gols. Ontem fez outro de pênalti. Então 7. 5 de pênalti. Gente, fazer 5 gols de pênalti, me desculpa, eu poderia fazer. Ah, mas vai dizer que você bate como ele? Não. Posso perder alguns. Mas ninguém te perguntou nada? Eu perguntei pro público. Eu não perguntei pra você. Não bate. Não cobra, Pedro. Não bato. Agora, gente, até o Bruninho, Mauro, Raí, sendo pênalti 5, a gente converteria uns 2, vai. Uns 2. Então, pra mim, Mauro, tá faltando vergonha na cara desses jogadores. Porque não dá pra um time que tem o elenco que tem o Cruzeiro jogar do jeito que tá jogando, Mauro. É porque o elenco... E o presidente errou, Mauro? Você acha que ele deixa o clima ainda mais hostil? Ou ele tá certo, tem que jogar no ventilador mesmo, porque tá uma vergonha? Eu acho que ele tem responsabilidade também, né? Porque, cara, o dinheiro é dele e tal, mas ele contratou o Alexandre Matos. Todo mundo sabe como é que age o Matos. O Matos no mercado ele vai contratando, contrata jogador caro, envolve essas negociações. E se você entender um pouquinho de futebol, conversar com alguém que entenda, ou ouvir algumas críticas na imprensa, as críticas não do Bodoba-Oba, né? Mas de que tenta analisar futebol. Já poderia lá atrás ter questionado, vem cá, mas por que eu vou colocar tanto dinheiro nesse jogador se ele é reserva no clube dele? Vale para alguns atletas. E ele simplesmente bancou. E agora percebeu, demorou até um pouco, eu diria, mas percebeu que a coisa não caminha bem. Agora, é claro que ajudar não ajuda, né? Eu acho que foi mais assim, ele quis dar publicamente um alerta e contou com a torcida, né?
Tipo, torcedor, eu tô ligado aqui, eu tô bancando, mas não tô de bobo, não. Eu tô cobrando dos caras. Eu vi dessa maneira. Mauro, você falou muito do Gabigol, né? E eu tô vendo, eu não sei nem se ele já falou não? Não, hoje. E eu tô vendo já alguns vídeos que estão viralizando, nem sei se você viu. Eu já vi 2 de torcedores do Cruzeiro desesperados com o Gabigol no jogo de ontem. Por quê? Criticando erro de domínio, erro de... Não via jogo do Flamengo, não, esse pessoal? Podia ter assistido, lógico. É só ver jogo do Flamengo. Mas então, você sempre falou muito do Gabigol, né? E eu sou sincero. Eu, em algum momento, até discordei. Eu falei, não, acho que se mudar de time, ele pode motivar de novo. Agora, uma pergunta, assim, de bola mesmo. Acabou o futebol do Gabigol? Porque, me desculpa, a gente viu o Gabigol em 2019, a gente viu o Gabigol em 2020, a gente viu o Gabigol no Santos, pô. Sim. Antes disso... Até 22 estava bem. Até 22, sendo um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Por quê que você acha, Mauro, que você foi um dos grandes críticos do Gabigol, então acho legal até te passar a palavra, que acabou o futebol do Gabigol? É só cabeça? Relaxou? Acomodou? Ou foi depois que ele viu que não tem mais vaga na seleção, o grande objetivo dele é dane-se, o resto eu já conquistei? Eu acho que ele não consegue jogar porque simplesmente o jogo dele, o estilo dele já é conhecido dos adversários. As jogadas dele ele não evoluiu, não diversificou a forma de jogar, não apresentou nada de novo dos últimos tempos. Os adversários conhecem, é mais fácil marcá-lo. A autocrítica dele é muito baixa, se é que existe alguma autocrítica ali, né? Ele sempre acha que está bem mesmo quando está mal. E aí a realidade é essa, né? O campo cobra, né? E ele não consegue se apresentar. E é incrível que o Cruzeiro tenha acreditado nisso depois de tantas atuações ruins que ele fez pelo Flamengo, né? Isso é que é mais impressionante. Isso aí acho incrível. Como é que... E o próprio Alexandre Matos, um profissional do futebol, como é que o cara não percebe que o jogador está tanto tempo jogando nada? Aí acho que não passe de mágica. Eu não acho que seja só uma questão de motivação, de cabeça, não. Ele não conseguiu mesmo jogar. Ele não consegue. Se vai conseguir um dia, não sabemos. Até agora não deu nenhum sinal nesse sentido. Dá pra acreditar, Bruno Prado, ainda no Gabigol? E outra, também não só no Gabigol. Olha o elenco que eu listei aqui. Fabrício Bruno, Cássio. O Cássio ontem tava lá falando. O Cássio ontem deu um desabafo forte, que eu até mandei pro Kaique. Kaique, se a gente puder usar, aquele desabafo é forte. Ele mete a porrada no time. Porque fala que sempre cai sobre ele, mas que tem que falar do resto do time também. Que a gente tem a arte, eu vou mostrar. E vou falar um negócio pra vocês. Tô triste pelo presidente, pelo Pedrinho. O Pedrinho não merece o que esses jogadores estão fazendo. O Pedrinho não merece o que esses jogadores estão fazendo. Isso é uma covardia. Com um cara que paga salário em dia, um cara que resgatou o Cruzeiro, um cara que foi ao mercado e contratou o que havia de melhor. No papel. No papel, os caras eram os melhores. No papel. Mas no gramado, onde eles têm que mostrar serviço, estão mostrando porcaria nenhuma. O Wellington Donato, hoje não podemos colocar a culpa na arbitragem. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E mesmo quando o Cruzeiro foi prejudicado no domingo, não dá para colocar só a culpa na arbitragem. O time é um bando em campo. Já está faltando raça e empenho. Charles, está faltando tudo, Charles Franco. Está faltando tudo. Ronaldo, 40 dias comendo picanha. Meus amigos, difícil, viu? Sandro Mota, é fácil. Time rachado, elenco frouxo, diretor de futebol contrata jogador decadente. Mas olha só, quem vai adivinhar? Esse Wallace, por exemplo. O cara nos últimos 3 anos foi considerado o melhor volante da Europa, nas 5 melhores ligas. Vem pro Cruzeiro, não joga nada. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!